Salve nação! E o calote do Corinthians, hein? Teve polêmica pesada após Corinthians perder o patrocinador e pode até resultar na saída de Memphis Depay do timão. Olha quanto tempo isso vem se arrastando e a coisa está se evoluindo, até chegar uma hora que vai estourar, que vai explodir. Não dá para ficar assim a vida inteira. Esportes da Sorte não volte a operar no Brasil, tem o problema de como pagar os 3 milhões mensais para o Memphis e tem o problema de como vai receber esse dinheiro anual. Bora lá então entender mais sobre essa treta após a patrocinadora do Corinthians ser impedida de divulgar sua marca no Brasil e o Corinthians pode ficar sem o salário de Memphis Depay bancada pela patrocinadora. Se liga aí, ó. Ô Danilo, tem essa questão do Garro que você pode comentar e também a questão da Bet do Corinthians, que é uma das que agora está proibida de operar. Tinha lá a autorização da Loterge e apenas da Loterge, não pode operar. Acontece o mesmo com a Bet que patrocina o Flamengo, que a gente pode falar também. Mas no caso do Corinthians tem um agravante, né? Ela paga os salários do Memphis, né? O caso do Garro realmente primeiro de tudo, é um caso tristíssimo pela família e pela vida do rapaz que foi perdida e já não tem volta. Então isso de qualquer jeito é uma coisa muito triste. Agora a gente precisa esperar realmente, como disse aí o Trajano, da legislação, pode, não pode, quanto que ele bebeu, se podia, não podia, tem que ver as câmeras do acidente, vai ter uma investigação em curso antes de qualquer coisa e é óbvio que o Garro se afeta com isso. Eu não tenho a menor dúvida que na questão do princípio humano mesmo, né? Ele vai se afetar, afinal, se envolveu num acidente que teve uma vítima fatal. A questão do Corinthians e a do Flamengo, ela tem uma diferença grande aí, apesar das duas estarem numa situação de não poderem, não estarem regulamentadas, né? Não poderem continuar, pelo menos por enquanto, a pagar o patrocínio, a estamparem, aí os dois, elas não podem estampar a camisa do Corinthians e do Flamengo, respectivamente. Tem uma grande diferença, que inclusive trouxe o Rodrigo Matos, nosso colega aqui no UOL, na reportagem dele, na coluna dele. O patrocinador do Flamengo pagou a outorga e está com atraso e está sendo avaliada ainda o pagamento e tal, mas a tendência é que seja liberado com um certo tempo aí, depois de um atraso, mas vai ser liberado, essa é a tendência de acordo com a Fazenda, né? No caso do Corinthians, não tem nenhum tipo de previsão, porque o patrocinador do Corinthians, ele não passou no teste de idoneidade. Então, assim, não existe uma perspectiva de que o patrocinador do Corinthians seja aprovado nesse novo teste de idoneidade. Já foi reprovado uma vez, já foi reprovado agora a segunda vez, e não tem nenhuma perspectiva. E aí a gente tem que destacar que não é que há uma novidade, nossa, coitado, o Corinthians foi pego de calça curta. Não, quando o Corinthians fez o acordo para receber o dinheiro do Esportes da Sorte para pagar o Memphis, a Esportes da Sorte já estava sendo investigada, já estava nas manchetes policiais, com o CEO preso, com a Deolane presa, enfim, teve um monte de gente presa e sendo investigado. Então, não é que era algo assim novo, não era que era algo que a gente pego de surpresa. Não, o Corinthians deveria saber dos riscos, a legislação já estava posta, todo mundo já sabia que a partir de janeiro ia ter uma nova peneira para aprovação de casas de apostas no Brasil, e a casa do Corinthians já estava sendo investigada, então não tem nenhuma surpresa nisso. O Corinthians, caso, né, que a tendência indica, a Esportes da Sorte não volte a operar no Brasil, tem o problema de como pagar os 3 milhões mensais para o Memphis e tem o problema de como vai receber esse dinheiro anual. Porque se a casa de aposta deixar de operar no Brasil, o Corinthians pode ter um problema de não ter a quem acionar, mesmo que entre na justiça, pode ser que não consiga acionar as pessoas físicas. Já fiz uma reportagem disso no ano passado. Não é tão simples assim quando a empresa para de operar no Brasil, porque você não tem para onde correr. E a empresa, do caso do Corinthians, não tem nem lastro lá fora para você tentar alguma ação fora do país, não. Pode ser que simplesmente desapareça do mapa. E aí o Corinthians fique a ver navios sem um patrocinador para pagar o seu dinheiro anual e sem pagar o seu patrocínio pro Memphis. Então é realmente uma questão muito complicada, mas que o torcedor tem que cobrar o Augusto, porque foi uma irresponsabilidade, uma jogada de marketing lá atrás, e não, vamos contratar um jogador midiático, o patrocinador vai pagar, o Corinthians não paga ninguém, tá devendo todo mundo,
transfer ban atrás de transfer ban, problema com o empresário, problema com o jogador que já saiu, jogador de 2000 sei lá quanto processando porque está devendo. E não, vamos trazer o Memphis, porque o patrocinador vai pagar, mas todo mundo já sabia que o patrocinador estava envolvido nisso. Então é mais uma da série para se colocar aí no currículo do Augusto Melo. E quem falou mais sobre essa baita polêmica foi o sempre crítico Mauro César. Bora ver. E já se sabia, né? Não é novidade nenhuma, né? Não é novidade nenhuma que isso poderia acontecer, porque a empresa em questão já vinha envolvida em situações aí que estavam todas elas no noticiário policial, não esportivo. Né? E ainda assim, contrataram o Depay, mergulharam nessa situação e agora ficam com essa dúvida tremenda do que vai acontecer. Quer dizer, já começa o ano o Corinthians com uma preocupação a mais, mas isso já é uma rotina, né? Já acontece há tanto tempo, já tá vivendo assim, não é de hoje. Parece que ninguém se preocupa muito com isso. Acho que a torcida, em grande parte, também não parece preocupada com isso. É impressionante como as pessoas não perdem o sono, digamos assim, pensando, cara, o meu clube, o que está acontecendo? Onde isso vai parar? E não, tá tudo bem. O pessoal ainda quer o Pogba, o patrocinador paga. É o que eu falei, cara, assim, o futebol muda e algumas coisas continuam se repetindo. É o patrocinador que paga, vende camisa que paga, contratação em pacote para agradar o torcedor sem muito critério técnico. E geralmente está errado, cara. Geralmente está errado. O outro mandou uma mensagem para você, o melhor futebol do Brasil no final do ano. Mas o futebol brasileiro do Botafogo, porque foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores. O Corinthians foi para fase preliminar de Libertadores, que é o máximo que consegue, se endivida mais, tem um dos elencos mais caros do Brasil, não ganha nada. Desde 2017, não ganha nada, ligou no Campeonato Paulista. Depois disso, não ganhou mais nada daquele brasileiro. Nada, rigorosamente nada. E a dívida já vinha crescendo naquela época. Já em 2015, vai fazer 10 anos, o Corinthians perdeu um ídolo, que era o Guerreiro, porque tinha dívida com ele. Olha quanto tempo isso vem se arrastando. E a coisa está se evolumando, até chegar uma hora que vai estourar, que vai explodir. Não dá para ficar assim a vida inteira. Né? E esse é mais um problema. É mais um, entre tantos que o Corinthians tem. Mas acho que o Flamengo também tem que ficar atento. Embora a antiga gestão, na época que fez o acordo, disse na época que o contrato protegia o Flamengo. Ou seja, a empresa teria que pagar, caso tivesse algum problema, ter que pagar do mesmo jeito. Vejamos se vai ser isso mesmo, caso chegue a esse ponto, né? Se eles conseguirem a licença para funcionar nacionalmente, que são licenças obtidas junto à Loterge, então só poderiam funcionar no Rio de Janeiro, né? Se conseguir resolver essa questão no âmbito nacional, ok. O caso do Corinthians me parece, como disse o Danilo, mais grave por razões mais do que óbvias, é só acompanhar o noticiário. E aí, nação, tava na cara, né? O Corinthians perdeu mais um patrocinador, pelo menos por um tempo, né? Até porque as leis já estão valendo para as bets que não se regulamentaram durante aquele período que o governo federal disponibilizou, e agora a patrocinadora do Corinthians está impedida de ser divulgada na camisa, ser divulgada em qualquer âmbito que seja esportivo ou então TV, entretenimento. Os caras não podem mais divulgar o patrocinador principal, que adivinha só, ficaria responsável por pagamentos Depay. E até falaram que ia bancar também o Pogba, outros jogadores. Tava na cara que ia dar ruim, né? O Corinthians não tem dinheiro, essa é a grande realidade do clube. Ah, mas entra muito dinheiro, faturou quase 1 bi. O que é 1 bi faturado para quem deve quase 2 bi? Na verdade, o Corinthians deve até mais, né? Se a gente contabilizar o estádio, chega a 2 bilhões e meio, é muita dívida. O Corinthians precisa pensar em pagar a dívida e não contratar jogadores que não tem condição de arcar. Ah, mas o patrocinador vai trazer. E agora? Cadê o patrocinador? Tá impedido de ser divulgado aqui no Brasil. Não pode mais pôr sua marca na camisa do clube, numa placa de publicidade, no backdrop do estádio, não pode mais. Então é sempre muito complicado você apostar suas fichas no patrocinador, sendo que amanhã ou depois o patrocinador pode romper, como o próprio Mauro César disse, né? Quem não se lembra da Tausa? O caminhão chegou com o Paulinho, bancando tudo e tal. Não, os caras desistiram de pagar. Quem não se lembra também quando o Atlético Mineiro inventou de pagar o Robinho e o Prato com aquela fornecedora, material esportivo, também os caras não aguentaram pagar. É isso, quando você conta com o ovo da galinha, você pode ter uma surpresa ruim no final. Mas e aí, quero muito saber da tua opinião, tô curioso para saber o que você acha, mas antes de você opinar, deixa eu pedir uma força para vocês, inscreva-se no nosso canal, torne inscrito do Nação Clubista. Muita gente assistindo, mas poucos inscritos. A galera não se torna inscrito, consome o vídeo, gosta do conteúdo, mas não se torna inscrito. Dê essa força pra gente, inscreva-se no nosso canal. Ah, e não esquece de deixar bastante like no vídeo também, hein? Valeu, até a próxima!